Olá, amigos e amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Vamos de imediato para o espaço Por um Conselho que Defenda a Profissão Contábil. Bom, nesse espaço estamos aí recebendo a visita do Hamilton Machado. Obrigado, Hamilton, pela tua presença aqui. A Paula Bos Marcon, o Fábio Lunardelli, Cecegolo e o Vilmar Govinatsky. Vilmar, tu tá sempre nas bocas, né, Che? Eu tô sempre por aí, né? Eu sou convidado, então a gente não pode recusar o convite dos amigos, principalmente. Além de tudo, ele é técnico em contabilidade, né? Sim. Tem contabilidade. Onde é que tu tirasse teu... Colégio Rosário. Comecei em Camaquã, Colégio São José, e terminei no Colégio Rosário, em 1971. Temos que o Rosário ensinava coisas interessantes, sérias, né? Pois é, agora tem uns probleminhas lá que ocorreram ultimamente, não muito publicáveis. Muito bem. Bom, nós estamos aqui com essa equipe, né, que está aí na chapa que concorre à eleição do Conselho Regional de Contabilidade. E eu perguntaria inicialmente para Paula Bos Marcon. Paula, por que tu está aderindo a essa chapa? O que te levou a aderir a este movimento? Bom, então, eu acho que principalmente por ver a insatisfação dos colegas com o Conselho, por ver o Conselho atuando tão distante da realidade dos profissionais da classe. Não atendendo às necessidades de vocês, não atendendo às necessidades. Eu vejo muitos colegas descontentes com a profissão e principalmente descontentes com a representação no Conselho, né? Por não verem no Conselho realmente essa representação, esse protagonismo que o contador tem que ter na sociedade hoje. E o que mais, assim, digamos assim, na tua avaliação, falta para que o Conselho atenda às necessidades dos técnicos de contabilidade, dos contadores, daquele pessoal que é filiado, né, que está sob o amparo do Conselho? Eu acho que principalmente uma atuação que o contador possa... Quando começa a falar esses assuntos complicados, aí o pessoal começa a telefonar, né? Mas segura aí, nós estamos no ar. E aí continua, Paula. Eu acho que principalmente uma atuação do Conselho na valorização da profissão e no dia a dia do contador, né? O que eu vejo hoje, tanto na minha rotina quanto na rotina de colegas, é que a impressão que a gente tem é que o Conselho está lá e não participa do nosso dia a dia, né? A gente não sente o Conselho de fato nos representando. Que ele seja um pouco mais protagonista em favor da categoria que representa. Exatamente. Falta um pouco para o Conselho assumir isso porque o contador ele tem um papel fundamental, né, na sociedade, ele tem que ser protagonista, principalmente nessas últimas mudanças. Aliás, não é papel que o nosso só país fundamental, é papel transcendental. Eu sempre digo assim, se nós tivéssemos, a contabilidade fosse levada bem a sério pelos organismos, né, pelos governos, pelas empresas e, sobretudo, por aqueles conselhos que são responsáveis, nós não teríamos tanta roubalheira, tanta corrupção nesse país e as empresas poderiam ser mais sadias. E nós teríamos um desenvolvimento econômico com mais justiça social, não é isso? Exatamente. Eu vejo que hoje eu tenho a impressão que existe um abismo entre a atuação do Conselho e a atuação do contador. Muito bom. Então, isso aí é importante que essa chapa está tentando justamente construir alguma coisa que seja mais benéfica para a sociedade como um todo, na medida em que se atenda às aspirações da contabilidade dos contadores, né, desse pessoal profissional de competência que é afiliado a eles, nós estaremos atendendo realmente a um grande clamor da sociedade. E aí, Fábio, prazer em tê-lo aqui novamente. Muito obrigado pela presença e o convite de todos, da chapa. E estamos aí solicitando os técnicos contábeis, os contadores, colegas, amigos, que votem na chapa 2. Estamos muito otimistas nessa caminhada aí. Eu pela primeira vez, eu acompanho o Salésio, sabe disso, o Salésio é meu amigo há muitos anos. Pela primeira vez eu vejo assim que há uma unidade, quer dizer, há uma consolidação de um movimento com propostas realmente dignas, né, de representar aquilo que é a aspiração do pessoal que é ligado ao Conselho Regional de Contabilidade. E aí, meu professor Hamilton, prazer em tê-lo. Prazer é meu pelo convite de estar participando aí desse momento. E o que eu venho é solicitar aos colegas profissionais da contabilidade que no dia 19 e 20 de novembro, vote por um conselho que vai te representar, que vai te defender. Então, eu estarei lá para defender a profissão contábil. E aí, Govinatsky, que também tu expôs essas mesmas opiniões, eu acho que tu é um camarada de muita opinião, né? Quer dizer, e tu tem uma importância muito grande no meio de comunicação, participa de vários programas e tal, inclusive aqui. E, na verdade, nós temos conversado a respeito disso. Pela primeira vez, esta chapa está integrando a capital e o interior. Exatamente. Quer dizer, não sei, esta é a minha visão, mas me parece que é isso mesmo. E eu vejo, assim, uma integração, um interesse muito grande do pessoal do interior
em também ser protagonista nesse movimento. Isso é importante para a categoria. Extremamente importante. Aliás, eu quero agradecer ao Salésio D'Agostin, quero agradecer a confiança também que os colegas estão depositando, porque existe uma unidade muito grande destes profissionais que estão engajados de forma totalmente altruísta por um conselho maior, um conselho que atinge os objetivos que a sociedade espera, não é? Da categoria dos técnicos de contabilidade e dos contadores. A interiorização é um dos objetivos, é uma das metas dentro desse objetivo maior desta chapa. Nós temos um representante no interior do estado da chapa, técnico de contabilidade, se não me falha a memória, né, Fábio? E temos também uma representante. Né? Então a chapa está distribuída, né, de técnico de contabilidade, contadores, homens, mulheres, enfim, para levar para o interior, para levar para a sociedade, através da valorização do profissional, este grande trabalho que a contabilidade faz para a empresa. Porque, Silvio, a contabilidade ela é a alimentação da empresa para que os gestores consigam fazer com que ela seja uma empresa próspera. Se não tiver conhecimento dos números, se não tiver conhecimento de todos os fatores que envolvem aquela gestão, sejam eles de despesas, sejam eles de receita, questões tributárias, questões previdenciárias, se não tiver conhecimento disso, a empresa não sabe para onde vai, porque ela vai tatear no escuro. E o contador, ele é o instrumento, ele faz com que o instrumento chegue na mão dos gestores. Então a nossa chapa é uma chapa que se opõe a essa atual gestão, porque para no nosso entendimento essa atual gestão se apequenou, e nós estamos lutando por um conselho grande, um conselho maior, e por isso nós estamos, então, com a chapa já registrada no dia 22 de agosto e no dia 29, né, Fábio? Dia 19 e 20 de novembro, nós levaremos, então, o nosso grupo para dentro do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Agora é importante esse movimento, e você, liderado aí pelo grande Salésio D'Agostin, ele acontece num momento em que o Brasil aspira reformas, aspira mudanças, novos ventos. Não te parece isso, Paulo, importante, uma coincidência que vai ajudar vocês nessa caminhada? Com certeza, com certeza. E a própria alternância de poder, ela sempre é saudável, com né? certeza, a gente viu os reflexos no nosso país do quanto fez falta nos últimos anos essa alternância de poder. E eu acho que isso se reflete em instituições como o nosso Conselho. Com certeza. A alternância de poder, ela sempre é boa e, principalmente, como eu falei anteriormente, né, o contador ele tem que ser protagonista nessas mudanças. Nós não podemos ser coadjuvantes nas mudanças que o país está passando. Fábio, teu recado final aí, eu chamando mesmo para o pessoal. Bom, pessoal, mais uma vez, então, ratifico a colaboração de vocês aí no dia 19 e 20 de novembro de 2019, que vote na Chapa 2. Vamos mudar o Conselho, porque assim, do jeito que está, não dá. Hamilton, e aí, teu foguete? Fazer um pedido aos colegas. Quero ser teu representante no Conselho no ano de 2020. Vilmar, o caminho está aberto, né? Eu acho que a coisa está consolidando e com uma grande possibilidade, né, de haver essa mudança. Está pavimentado e vai ser como a pista do aeroporto Salgado Filho, vai aumentar mais ainda. Tem esses probleminhas, mas vamos, né, passar por cima, né? Por cima, de Boeing. Olha, parabéns a você, obrigado pela presença de vocês aqui. Realmente é um movimento que vai renovar o Conselho. E quando eu digo renovar o Conselho, vai renovar também, vai trazer novos ares para a sociedade gaúcha. Nós estamos num momento no Brasil em que nós precisamos dessas reformas, né, porque elas vão oxigenar um pouco mais a economia, a sociedade, as profissões, no caso a profissão contábil, e isso vai trazer benefícios para as empresas. Aqui temos a Paula, que é contadora de uma grande empresa, todos eles trabalham com profissionais, são profissionais gabaritados, trabalham com grandes empresas do Rio Grande do Sul, e elas precisam também dessa oxigenação para conseguir prosperar e progredir e ajudar no desenvolvimento econômico e social, com justiça social, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil. Obrigado pela presença de vocês nesse espaço por um conselho que defenda a profissão contábil. Olá! Viver uma vida digna requer autocontrole, ou seja, o domínio de si. Em Provérbios está escrito: mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Sim, de nada vale conquistar o que for se não tivermos controle de nós mesmos, sem sabermos nos controlar. Jamais seremos um homem livre, já dizia Sêneca, autor romano e tutor de Nero.
Leve isso a sério, procure a sabedoria do autocontrole e você estará se habilitando a ter uma vida menos conflituosa, mais mansidão e decisões sábias em sua vida. E irá progredir e prosperar. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá a todos, muito bom estar aqui com vocês de novo. Essa semana eu quero falar de uma experiência que eu tive. Eu vinha chegando numa reunião e eu estava no horário, né? Mas a sala já estava mais ou menos lotada, todo mundo esperando lá, a pessoa que ia conduzir o nosso trabalho naquele dia. Quando eu olho no átrio, assim, né, na entrada, uma frase do Chaplin, que dizia assim, mais ou menos assim, né? Nunca desista dos seus sonhos, porque se você desistir dos seus sonhos, você deixa de viver e apenas vai continuar existindo. Eu olhei aquela frase, assim, resolvi anotar no celular, né? O celular hoje é uma grande ferramenta mesmo para a gente guardar as coisas. Aí anotei no celular, depois eu fiquei pensando sobre isso, né? E realmente, todos nós existimos, né? Nós existimos desde o início, quando nós somos feitos através dos nossos pais, quando nós viemos ao mundo, quando nós cumprimos nossas agendas, nossos trabalhos, quando nós realmente cumprimos aquela rotina. Mas o fato de viver, pouca gente vive. E o Chaplin é muito sábio quando ele coloca a palavra viver junto com sonhos, né? E quando tu coloca data nos teus sonhos, tu tem metas. E quando tu tem metas, tu tem propósitos, tu tem vontade de realizar e tu realmente cumpre a missão. Para mim foi muito válido aquela frase, eu nunca tinha parado para pensar e meditar a respeito. E então eu resolvi escrever uma crônica sobre isso. Vocês podem conferir essa crônica no meu site, professorsaul.com.br. E eu espero que eu tenha ajudado vocês a refletir sobre isso, né? Realmente a importância de viver e não só existir. Porque a maioria das pessoas, infelizmente, elas só existem. Obrigado e até a próxima semana. Olá, estamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Obrigado pela sua audiência. Em nome de Cooperpua, Crédito Cooperativo para Municipários, Sindareia, Construindo o Rio Grande Forte, Nardon Inácio, Auditores e Consultores, IES Manutenção Predial, executa serviços preventivos, corretivos e de emergência em prédios residenciais e comerciais, com fornecimento e instalação de equipamentos em geral. Faça contato e contrato, né, de manutenção global da sua empresa com a IES Manutenção Predial. O telefone está aí no vídeo para vocês, 3276-3945. Marco Vinato, estamos recebendo aqui o Dr. Oscar Plentes, que é advogado da área trabalhista. Oscar, obrigado pela tua presença aqui pela primeira vez no programa. Espero que seja mais vezes, né? Fazia tempo que eu não encontrava com o Oscar Plentes. O Oscar é um advogado conhecido aí no meio, sobretudo da área trabalhista. Oscar, claro que a reforma trabalhista ainda está foi recente e tal, mas de modo geral, essa reforma trabalhista, qual é a tua avaliação? Pois é, ontem ainda foi aprovado no Senado, e já tinha passado na Câmara, agora vai para a sanção presidencial, a medida provisória 881. Da reforma econômica, da liberdade econômica. Liberdade econômica. Era um projetinho de 6 artigos,
tentando desburocratizar algumas coisas. Depois até nós podemos discutir isso, mas ficando na questão trabalhista. Foi enxertado nessa medida provisória, tá, pela Confederação Nacional da Indústria, um rol enorme de diminuições do direito do trabalho, precarização do direito do trabalho. Tá? Situações assim, o próprio Vilmar dizia, tira os caras que ganham mais de 30 salários mínimos do direito do trabalho. Olha, isso nós já tivemos lá no início do século e antes, quando os trabalhadores não tinham direitos, como tem depois ficou consolidado, porque essas leis, já tínhamos leis esparsas, né? Por exemplo, a jornada de 8 horas de trabalho, ela não veio na CLT. Ela foi consolidada na CLT. Antes disso, nós já tínhamos esse direito. Porto Alegre mesmo, a jornada de 8 horas, ela foi conquistada em cima de uma greve municipal em 1917. Né? Então, desde 1917, nós já tínhamos uma lei em Porto Alegre para a jornada de 8 horas. Mesma coisa agora nessa medida provisória, mas foi retirada ontem, a questão de proibir trabalho em domingos e feriados, que segue uma tradição religiosa, né? Até agora tem várias religiões aí que estão crescendo um pouco, que o sábado é mais importante que o domingo, tá? Mas era um dia de descanso, um dia de ir à missa, um dia de reunir a família, tá? Isso tudo está a proposta patronal era que terminasse. Claro, já tem atividades que necessariamente continuam, né? Um hospital não para, tá? Tem Comunicação não para, rádio, televisão, nós temos que trabalhar, né? No domingo aqui, por exemplo, né? Que o programa vai ao ar no domingo, né? Sim, mas também grava no outro dia, né? Mas você não acha que devia haver uma flexibilização maior, é isso que passa também, Vilmar, porque eu não sei assim, ó, eu acho que a lei trabalhista, eu acho que é importante manter direitos dos trabalhadores, mas tu não pode também te isolar do mundo todo. Como é que o mundo está tratando essas questões? A questão que tu falou de religiosa, nós estamos marchando por uma situação no Brasil de mudança do catolicismo para uma religião cristã que é evangélica. Hoje, daqui a 15 anos, nós seremos 60% evangélicos e apenas 40% católicos. E isso muda também a questão da tradição protestante no país. Essa questão do sábado, trocar o sábado por domingo, é bíblico, né? A Bíblia consagra o sábado e não o domingo, né? Que a Igreja Católica consagra o domingo, porque a Igreja Católica, para mim, é uma opinião minha, não é tão cristã como deveria ser. As igrejas evangélicas e protestantes, sim, são cristãs. Mas essa questão, eu não acho que deve haver uma flexibilização maior nas leis trabalhistas? Mas tinha aquele... Deus, no sétimo dia, descansou. Descansou. Né? Essa é a tradição. Onde é que se é no domingo ou no sábado, eu não vou discutir aqui. Aí vem o Evangelho de Jesus Cristo, que aí é o sábado. Eu vou abrir aqui o casaco, porque a discussão é boa. Em relação, assim, à questão econômica, porque o direito do trabalho, ele cresce de acordo com a situação econômica. Ele não tem nada a ver mais direitos, mais emprego ou menos empregos. Isso não existe, tá? O Bolsonaro está colocando isso como uma consigna. Há pouco mesmo eu estava vendo aqui a decisão uma nota para os funcionários da Petrobras do atual presidente da Petrobras, que diz que vai privatizar a Petrobras. E, nitidamente ele diz que ele faz isso para os investidores internacionais. Não é para o Brasil. Esse é o problema, tá? Os trabalhadores, Vilmar e Silvio, da Alemanha, quanto ganham? São os trabalhadores mais bem remunerados do mundo, tá? Ou os japoneses, quanto ganham? Ganham 17 salários por ano. Por que ganham 17 salários por ano? E eles têm os mesmos direitos em carteira como o brasileiro, por exemplo? Claro, para começar tem 17 salários, porque eles têm participação no lucro da empresa. Mas aí é participação no lucro, não é o salário fixo. Bom, mas por que fizeram isso, Silvio? Por que fizeram isso? Porque depois de o país ter sido arrasado por uma guerra, feito não pelos trabalhadores, porque o trabalhador só é bucha de canhão, tá? Decidido pela cúpula do país, pelo imperador, botaram o país numa super guerra que demoliu o país.
Aí tiveram de trazer a população para a reconstrução do Brasil. Aí disseram, hoje o trabalhador japonês, desde da Segunda Guerra e da reconstrução do Japão, ele é praticamente um sócio da empresa. Porque se não fizesse isso, não tinha trabalhador, não tinha ninguém trabalhando. Com que âmago? Eles tinham derrubado o governo. Lá toda a classe dominante tinha sido varrida. Teria sido varrida, se ela não fizesse esse acordo com os trabalhadores. Então, essa questão de mais direitos, menos direitos, aqui nós estamos fazendo uma promessa que, aí respondo de novo a tua primeira pergunta, vai resolver para os trabalhadores, a primeira promessa dessa reforma trabalhista é que nós teríamos mais emprego. A lei tem 2 anos, cadê os mais empregos? Muito pelo contrário, estamos com menos empregos ainda e entrando toda uma legislação, por exemplo, hoje 12% dos novos contratos já são de trabalho intermitente. Oscar, deixa eu te perguntar o que eu trabalho? Então vamos discutir sobre o trabalho intermitente. Não, mas a questão toda é a seguinte, quando a gente compara com outros países, tem que comparar o todo, tá? No Japão é sabido que as pessoas trabalham muito mais de 10 horas por dia, a gente sabe disso. Nos Estados Unidos as pessoas trabalham mais. Claro que tem um outro viés, que ao invés de terem lá o 13º, o fundo de garantia, as férias proporcionais, aquelas 1/3 de férias, enfim e tal, eles têm a participação no lucro. O japonês, se a empresa vai mal, sabe o que ele faz? Ele vai vender o produto. Ele vira vendedor do produto. Por quê? Porque ele tem a participação, ele tem o incentivo de, se a empresa for bem, ele vai bem, se for mal, ele também vai mal. O que eu queria colocar, Oscar, é o seguinte, a questão da nossa legislação trabalhista, que começou lá com Vargas, no século passado, com a CLT, e aí foram, então, sendo incrementados, como tu bem colocaste, em legislações esparsas, né? Essa questão de mais direitos, e a Constituição de 88, então, consagrou, não é, toda essa, assim, cláusulas pétreas, praticamente. Hoje nós temos aí a legislação dizendo que ninguém pode trabalhar mais de 44 horas semanais. Antes eram 48, sim. Depois baixou para 44, com a história do sábado inglês. E agora tem gente pedindo 40 horas. Tá? Além do que, tem uma série de outras coisas que enrijecem a própria gestão da empresa. E uma delas, sabe qual é? Mandar o empregado embora. É uma dificuldade, não só financeira. Financeira, então, muitas vezes, a empresa vai à falência, a empresa perde um contrato, está lá com a sua estrutura, não é, de quadro de pessoal, perdeu um contrato. Ela vai à falência porque ela não tem dinheiro para mandar o empregado embora. Até porque entrou agora o que mais? Entrou o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Tá? Então, na verdade, assim, afugenta sim o empreendedor, afugenta aquele cara que quer investir, aquele cara que quer colocar a empresa. Então, eu estou colocando isso, eu sou partícipe aqui como entrevistador, eu não sou debatedor, mas eu estou colocando isso para levantar a bola, entendeu, Oscar? No sentido de que, se não houver uma flexibilização, e aí eu vou ao encontro do que disse o Silvio, né? Eu não vejo como haverá atração para investidores. Olha o nosso estado. Turismo, vamos falar em turismo. O Brasil é um espetáculo para turismo, mas o trabalhador não pode trabalhar no domingo. O que ele faz? Se ele não pode trabalhar assim de forma formal, o que ele faz? Ele vai vender água, ele vai vender chapeuzinho, camisetas, quer dizer, então... Então, é isso que nós queremos. Nós queremos garantir o direito ao trabalho formal ou largar ele na clandestinidade no trabalho informal. Porque desta forma, Porto Alegre está fazendo isso. Eu vejo ali, eu passei ontem, aliás, quarta-feira, ontem de manhã, exatamente. Desculpa, não, foi na semana passada. Eu passei na Rua da Praia na Andrade Neves com a Borges Medeiros, onde era o cinema ali, Vitória. Como era o nome? Vitória. Vitória. Está o cidadão ali, Silvio, vendendo sanduíche com café. 7 horas da manhã, foi o horário que eu passei. Tá? Esse pode, isso não tem problema nenhum. Por quê? Ele não tem proteção nenhuma, ele está fazendo isso de forma totalmente espontânea. Aí nós estamos protegendo o camarada da loja,
que paga tributo, que paga encargos trabalhistas, que paga toda uma carga remuneratória em cima de todos os direitos que aquele empregado tem para que ele feche a loja dele. Não, ele fecha a loja. Como é que ele vai concorrer com esse camarada aqui? Então, essa disparidade, ou tu aproxima, ou tu afugenta o investidor. Então, esse é o meu questionamento. Né? Até que ponto nós estamos efetivamente protegendo o trabalhador? Mas tu colocaste várias questões. Sim. Fiz uma salada, né? Vamos começar por Agora o liquidificador é teu. Vamos começar por esse último exemplo. O cara que está vendendo sanduíche. Tu disse que ele faz porque ele gosta. Ele faz porque ele tem necessidade de sobrevivência. Exato. Tá? E que ganha mais de repente. Ganha mais por aí. Tá? Eu ainda tenho um amigo que trazia lá do Uruguai salame de qualidade para um tipo desse vendedor, só que ele fazia isso na frente de uma fábrica e agora já está devendo R$3.000. Não consegue pagar nem o salame. Tá? Então o negocinho era bom até que não funcionava mais. Lá ele vai depender ali, esse que está ali na Andrade Neves com a Salgado Filho, que passe gente ali de manhã cedo que não tomou café em casa e que compre um sanduíche dele. Tá? Mas ele está arrebentando o dono dos bares e das lancherias que tem ali na volta. Porque aquele que comprou ali do informal, que tu não sabe os ingredientes, tá? Tu não sabe a qualidade quando que ele fez aquele sanduíche. Questão sanitária. Exatamente. Então, todas essas desregulações, tu pode estar comprando uma bomba relógio ali, tá? E quando tu vai achar o cara de novo, que te vendeu o sanduíche e que estava com uma salmonela, e que tu vai passar 2, 3 dias de dor de barriga depois. Mas eu estou falando do sanduíche... Não, o outro que tem instalado a sua lojinha, exato. No outro dia tu vai lá e diz, olha, ontem comprei um sanduíche aqui completamente estragado. Cara, eu estou falando do sanduíche, eu poderia falar sapato, poderia falar relógio, qualquer outra coisa, entendeu? Sim, tudo contrabandeado. Tudo contrabandeado, mas desviado. É esse o problema. Sem pagar imposto. Esse cara pagou imposto, esse cara contribuiu de novo com a sociedade. Tu sabes que tem lojas que estão colocando, a própria loja está colocando na frente da sua própria loja a concorrência consigo mesma, por causa disto. Sim, mas esse é uma informalidade. Aí é que nós vamos entrar, podemos até voltar para a medida provisória, essa que virou... Não, mas faz parte da medida provisória, né? Que flexibilizou a própria organização de uma empresa. Pode parecer muito bonito, mas com as regras atuais, não tenho o dado assim exato, mas assim, a cada ano abrem 10 mil empresas, fecham 8 mil. Por quê? Porque foram empresas mal planejadas, empresas que não tinham condições de abrir. Não é a carga tributária, a carga previdenciária, a carga trabalhista? Esse cara que está começando nem pagou nada, ele nem começou a pagar. Quando chegar o 13º, ele já está endividado. E quando foi o primeiro pagamento, ele já não tinha condições. Tu sabes que quando tu contrata o empregado, já tem um passivo oculto, né, trabalhista? Não é que é um passivo, mas claro, é o custo do empregado. Exatamente. E daí nós estávamos lá no começo. O japonês lá, que tu disse que aqui tem que demitir. Tá? O japonês lá, ele passa o seu emprego para o filho. O emprego é uma coisa tão importante, tá? Que ele chega a ser hereditário. Quando tu te aposenta, tu pode oferecer o teu trabalho para o teu filho. Né? Claro, o filho vai aceitar ou não. E o empregador tem isso. Mas isso não tem rotatividade. Não tem rotatividade. Aqui nós temos um sério problema. É muito complexa. Por exemplo, assim, eu vejo assim... Tu pode me convidar mais aqui. Não, tu vai ver. Não. Vamos fazer o contraponto. Exatamente. Tem um programa aqui. Não, tu vai fazer Economia e desenvolvimento. Nós vamos poder discutir. Não, até porque eu acho o seguinte, essa questão, nós estamos num nível de desemprego recorde no Brasil, porque muito se deve ao engessamento das leis trabalhistas, que impede. Eu, por exemplo, assim, eu tinha 3 empregados, eu não suportei. Tanto é os encargos trabalhistas que incidem sobre o trabalho. E isso milhares de pessoas estão vivendo esse problema. Então eu vejo assim que pode ver o lado de fora, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, que a gente conhece bem lá nos Estados Unidos, as leis não são tão assim inflexíveis para o empresário, por isso que tem investimentos. Mas de qualquer maneira o Oscar está aqui hoje e vai voltar com certeza, será nosso convidado sempre aqui, porque eu acho importante fazer esse contraponto, porque na verdade são visões diferentes, porque na verdade tanto ele quanto nós,
queremos o bem do país, queremos progredir e prosperar, que o país seja mais justo, né, Oscar? Então, obrigado pela tua presença, virá mais vezes aqui, acho importante esse contraponto e, sobretudo... Eu tenho um segundo. Um segundo. Um segundo. Terminou. Olha, Já terminou, um segundo. Passou. Não, mas tu me interrompeu, eu meu sempre de volta. Né? Olha, me fizeram falta aqui, eu tenho que cobrar falta. A questão é da economia, não é do emprego. O emprego já se sabe quanto custa um empregado. Vocês querem diminuir esse custo do empregado, tudo bem, mas nós já tivemos pleno emprego, quase com 5% só de desemprego, não a taxa agora de 20%, e a economia fluindo. Né? Talvez agora o que adianta, e me convida assim, vamos falar sobre trabalho intermitente. Vamos falar, isso é um assunto importante, que é uma configuração, né, na lei trabalhista, que é importante, que muitas empresas estão aderindo, indo para esse caminho, e acho importante isso que, na verdade, tem eu vou te influência na trazer o sociedade. quanto já é um movimento na Europa, porque essa reforma trabalhista que foi feita aqui, ela já foi feita em 153 países, igual. É um projeto mundial do poder econômico. Tá bom. Então, obrigado, Oscar, pela tua presença e até o próximo. Eu que agradeço. Um rápido intervalo, já Bom voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, meus amigos e amigas, mais uma vez no programa Economia e Desenvolvimento, falando sobre seus direitos. E hoje eu trago sobre direito previdenciário, mais especificamente sobre revisão previdenciária. Nós temos hoje uma tese na Justiça que se chama a tese da revisão da vida toda, ou revisão da vida inteira. É uma espécie de revisão em que leva em conta todo o período contributivo do segurado, ou seja, visa ignorar o marco inicial do período básico de cálculo, o PBC, tributado em julho de 94, pois a regra prevista no artigo 3º, caput e parágrafo 2º da Lei 9876 de 99, trata-se da regra de transição, motivo pelo qual deve ser oportunizado ao segurado optar pela forma de cálculo permanente ou se esta for mais favorável. Embora a Lei 9876 de 99 não tenha previsto expressamente, há que ser entendido que o segurado poderá optar pela regra nova na sua integralidade ou a base de cálculo, que são as 80 maiores contribuições de todo o período em que o contribuinte contribuiu ao sistema, e não apenas a partir de julho de 94, que tem direito à revisão. Quem tem direito à revisão da vida toda? Tem direito à revisão da vida toda todo segurado aposentado que tenha contribuído para a Previdência Social nos períodos anteriores a julho de 94. O foco deve estar naqueles segurados que tenham as maiores contribuições anteriores a esse marco temporal, pois, rompendo a barreira inicial do período básico de cálculo, o PBC, de julho de 94, teriam a média de contribuição, os salários de benefícios, maiores do que os apurados, conforme a regra geral vigente. Quais os fundamentos da revisão da vida toda? Ao calcular o benefício de aposentadoria, tem que se ter em vista que o segurado filiou-se ao regime geral da Previdência antes de 99,
o INSS efetuou o cálculo com benefício de aposentadoria na forma do artigo 3º caput da Lei 89876 de 99, considerando apenas os salários de contribuições posteriores a julho de 94 e aplicando um mínimo divisor. Ocorre que essa metodologia de cálculo não é adequada para alguns casos, pois a regra prevista no artigo 3º desta lei trata-se de uma regra de transição, motivo pelo qual deve ser oportunizado ao segurado optar pela forma de cálculo permanente, se esta for mais favorável, com a aplicação da regra vigente do artigo 29, inciso 2º da Lei 8213. Existe jurisprudência favorável à revisão da vida toda. Nós temos, sim, um excelente julgado em 20 de 4 de 2016, o julgado do Tribunal Regional da 4ª Região, da 5ª Turma, relatado pelo acordo do doutor Antônio Savaris, juntado aos autos em abril de 2016, que trata favoravelmente dessa revisão que nós estamos tratando. Muito obrigado pela audiência e estamos aí até o próximo programa. Muito bem, e agora vamos conversar com a Jéssica Oliveira, que além de empresária, né, especializada em marketing e tal, tem uma vida profissional bastante agitada e bastante profícua nesse meio. Jéssica, obrigado pela tua presença aqui mais uma vez, né? Conforme o combinado, sucessão familiar. Que novidades temos aí? Isso, Silvio. A gente foi buscar questões que passam despercebidas. A primeira questão é que as pessoas não planejam a sucessão, né? Então, visto isso, a gente elencou 7 questões que seriam importantes para as pessoas começarem a pensar na sucessão, né? Porque como sucessão é um assunto, acaba sendo um assunto delicado, porque a gente já, né, não quer perder as pessoas que amamos próximas da gente, mas é um assunto que a gente tem que começar a pensar assim como a gente paga seguro de carro, né, seguro de vida, a gente tem que começar pensar na sucessão assim como a gente faz um seguro de qualquer coisa para a nossa vida, né? Então eu trouxe algumas questões que a primeira é identificar dentro da família potenciais habilidades, né, das pessoas, filho, sobrinho ou parentes próximos de alguém que teria algum interesse, né? Visto que os primeiros herdeiros que seriam sucessores diretos, que seriam filhos, né, filhos diretos ou não, tem o interesse, né? Tem o interesse de assumir a empresa. E nem sempre tem interesse. A grande maioria não tem interesse, pelo que a gente vê nas pesquisas, assim. E isso é uma questão muito importante, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Tu vai estar lidando com o patrimônio de toda a família. Então, a primeira questão é ver, porque a gente tem muito essa questão também de geração Y, os millennials, né? Geração Y. E aí, daqui a pouco a pessoa não quer, estudou, foi para uma outra formação. Então, assim, tem que ter esse diálogo dentro de casa, começar a identificar potenciais. Mas acho que, assim, a primeira questão é, a sua família tem uma empresa, né? De um porte médio ou grande. Porque normalmente se é um negócio um pouco menor, não é um problema tão grande tu vender, fechar, esse tipo de coisa, né? Mas quanto maior o porte da empresa, mais importante sim se pensar no planejamento. E mais importante também começar a olhar próximo da família, né, quem vai assumir. Porque eles trazem, eu li um artigo muito interessante sobre a pressão de tu ser o escolhido e tu ter que tomar a decisão. Tipo, né, tu é filho de um grande empresário e agora tu vai ter que. E isso é uma questão que normalmente acaba não traz bons resultados para o negócio, principalmente para a pessoa, que acaba virando um dever, né? E hoje em dia a gente está falando muito de uma economia de fazer o que gosta, de encontrar o propósito de vida. Então é uma questão bem importante começar a identificar esses perfis, né, e habilidades dentro da família. A outra questão que é bem importante, que é emocional. Normalmente, quando chega a acontecer alguma coisa dessas, que tu já tá no meio tu tá com uma questão emocional muito forte, né, abalada, família, esse tipo de coisa, e aí acabam tomando decisões, normalmente é assim que acontece a decisão de sucessão. Ah, não tem que resolver, vai tu. Então, isso é uma questão bem importante, a gente fala, são assuntos delicados, mas tem que ser falado, eu acho que é planejado, as pessoas que ficam vão sofrer menos, né, a gente pode dizer isso, é muito certo isso, quanto mais... Porque vem também de uma cultura que eu comento sempre muito, né, Silvio? A gente não tem a cultura do planejamento, né? A cultura do planejamento estratégico para uma empresa, a cultura do planejamento para a vida. Tanto que hoje o que tem de curso, de coaching, né? Tá muito forte essa questão do coaching, que é isso, é a gente organizar a nossa vida que vai refletir no nosso trabalho. Então, visto isso, é bem importante começar desde
de cedo a organizar, daqui a pouco, assim, o que eu vou fazer, né? Eu tenho 60 anos, eu tenho uma empresa enorme, uma multinacional não, mas uma empresa de expressão na região, né? Como é que eu vou me organizar? Já vou ver se eu vou vender, eu já vou ver como é que eu faço para separar em ações. Começar a se organizar nesse tipo de questões também, né? Porque tem muita empresa que quando tu vê no meu caso, já tinha até a questão de estava vendo para vender a empresa para outras pessoas. Então, isso foram coisas que eu fui descobrindo ao longo do período. E daqui a pouco, que a boa notícia é que eu gostei do negócio, entendi, né? Me apropriei um pouco e estamos tocando. Mas quando tu vê assim, a pessoa só de planejar isso já dá uma tranquilidade para quem fica, né? De pensar nisso. Terceiro ponto, a questão de tomar decisão racional, né, não emocional. O quarto ponto, principalmente alinhar os objetivos e interesses da família e não da pessoa com a família, porque para tirar aquela pressão, né, que eu comentei. E uma que não tem, que eu acho que serve não só para essa questão de sucessão, mas para todos, que é a questão do coaching, né? Que a gente fala bastante aqui no programa e acho que serve também. Mas principalmente para um coaching, como eu digo assim, não é só a pessoa que vai assumir que tem que receber o coaching. A família envolvida, a mãe, né? Ou o pai, ou dependendo da situação. Mas envolver essa família para ter discussões em grupo e irem se familiarizando, né? Com o que gosta, o que não gosta. Porque o maior desafio, Silvio, eu posso compartilhar assim, da minha experiência, foi a minha irmã tinha uma formação, eu tinha uma outra formação específica, 4 irmãos com formações completamente diferentes, mas que o emocional acabou definindo quem fica, quem faz o quê, né? Então, acho que isso toda a família a gente sabe que tem, né, essas questões. Então, assim, para identificar isso, um coaching ajuda a identificar as habilidades que são necessárias para este projeto. Com certeza. E uma última questão mais importante é que a gente tem que encarar essa questão da sucessão, principalmente nessa primeira etapa, como uma questão, um projeto pontual, né? Não é aquela coisa, agora a Jéssica vai fazer isso o resto da vida. Não, é uma questão pontual. Eu vou separar 2 anos da minha vida para resolver essa questão, para ver se eu, né, se eu gosto, voltando à questão do propósito, né, que a gente tem que fazer as coisas que gostam e tal. Então, encarar isso como um projeto pontual, né? Daqui a pouco, numa emergência de sucessão. Tu vai fazer isso 1, 2 anos e depois, né, encerra como um projeto. Tocando. Que legal. Eu acho importante isso. Aliás, esses assuntos vai trazer mais seguido no programa, né? Porque é fundamental. E a sucessão é fundamental não só para a família, para a manutenção dela, mas sobretudo para a sobrevivência do negócio. É verdade. Jéssica, obrigado pela tua presença e até a próxima. Obrigada, sim. Vamos agora, na sequência, ouvir o comentário do nosso amigo Luiz Braz. Meu amigo Silvio Lopes, um grande abraço. Estou aqui em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Mas, Silvio, é muito preocupante este incêndio na mata, lá na Amazônia. Porque, afinal de contas, ninguém sabe quem é o autor, não é? Para iniciar esse incêndio todo. O Bolsonaro, é claro, o nosso presidente, ele fica tentando encontrar, não é, o autor, encontrar culpados. E olha, tem muitos culpados realmente que podem ser apontados, não é? Por exemplo, as ONGs que o Bolsonaro está dizendo que também são culpadas, olha, tem todas as características. Por quê? Porque, afinal de contas, estas ONGs, muitas delas são ligadas aos partidos de esquerda. Principalmente, olha, o PCdoB fez um monte de ONGs, mas não foi só o PCdoB, outros partidos de esquerda, também eles fizeram um monte de ONGs naqueles governos de esquerda que nós tivemos aqui no país e que roubaram o nosso país daquela forma que todo mundo sabe. Mas estas ONGs, agora, elas deixaram de receber dinheiro. E qual era a motivação dessas ONGs? Olha, a maior motivação das ONGs que trabalham lá na Amazônia é exatamente fazer com que aquele meio ambiente possa ser uma presa fácil para aquelas pessoas que vêm do estrangeiro, porque tem muito estrangeiro pesquisador andando por ali, não é? E a gente vai entregando o nosso nióbio, o nosso ouro, tudo aquilo que nós temos lá. Mas agora, estas ONGs, elas deixaram, pelo menos, de ter aquele dinheirão que vinha todos os meses, né, ou todo momento, do governo para que elas pudessem se sustentar. Agora, eu não sei, não é? Mas as ONGs, pode ser.
A gente não sabe, mas as características, não é, do que está acontecendo aparece muito realmente como uma vingança. Olha, eu não tenho dinheiro, então eu vou pôr fogo aqui, não é? Parece que é isso. Mas também os grandes fazendeiros. Os fazendeiros daquela região, eles precisam criar gado. Então, o que eles precisam? Eles precisam abrir o campo. E para isso eles vão colocando fogo em tudo. Mas que é criminoso, é. Agora, eu não sei por que o Exército não está lá em peso para poder fazer essa constatação, poder fazer uma investigação, poder saber realmente o que está acontecendo por lá. Que é criminoso aquele incêndio? Ah, com certeza sim, porque nunca existiu nada igual. Esse incêndio que acontece hoje na região amazônica, nunca existiu nada igual. E já vem, olha só, eu estou gravando hoje numa quinta-feira, há 16 dias este incêndio persiste. 16 dias. Então, com toda certeza, isso precisa ser desvendado o mais urgente possível. Falo aqui em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, amigos e amigas. Muito obrigado pela audiência de vocês. Bem-vindo aqui ao programa Economia e Desenvolvimento e o projeto, o bloco que cabe a mim. O meu nome é Jorge. Queria apresentar para vocês o Ponto das Cucas. Se você quiser fazer um lanche delicioso e estiver viajando para a Serra, passar ali em Araricá, em Sapiranga, você para ali no Ponto das Cucas. Ou se não, lá em Canela, na Casa do Queijo e do Vinho. É só falar com o dono, com o Vilmar, que você vai ter um atendimento diferenciado e familiar. Também, se você quiser viajar, ser um pouco mais feliz, ter segurança num pacote de viagem, não esqueça, a Turpax Agência de Turismo. É só falar com a Malu. A Malu vai em todas as viagens com vocês e dá assistência naquilo que você precisar. Você comprará um pacote com segurança e viverá momentos inesquecíveis com a Malu. E também, se você quiser alugar um imóvel, Noemi Aluguéis, em Capão da Canoa, que são os parceiros do projeto e do longa-metragem que está em pré-produção. Meu nome é Jorge. Estou aqui hoje para falar um pouco com vocês sobre contação de história. Aquilo que eu procuro fazer nas escolas e nas instituições de ensino. Há pouco, essa semana, fechamos o projeto com as escolas adventistas, também com a Escola Cinesista de Gramado, e acabei de vir de Santa Catarina, onde fechamos um projeto com o Unificado e as escolas estaduais e municipais. O que eu levo para eles? Além da literatura, do projeto em sala de aula e trabalhar com os livros, a minha história. A contação de história vem de muitos anos, desde que existe o ser humano. E a contação de história é fundamental para a criança, até para ela fazer associações com a sua própria vivência, com a sua própria vida, estimular o conhecimento, estimular os sentimentos e, por que não, a inclusão também. Fazer com que elas respeite as diferenças, com que ela tenha vivência e possa compartilhar com as demais crianças, com seus colegas em sala de aula, a vivência que ela tem e a vida dela, a vida de cada um. Por quê? Porque cada um de nós tem a sua história. Cada um de vocês tem a sua história. E tem que ter muita coragem, às vezes, para contar, como foi o meu caso, né? Vivendo 5, 6 anos nas ruas, agora se tornando filme, me formando, sendo empresário, porque resolvi ter coragem de contar a minha história, a história
do Meu Nome é Jorge. É essa história que eu levo para eles em sala de aula, que eu faço eles conhecerem essa trajetória. Muitas vezes eles me chamam, o prefeito, o diretor de escola, Jorge, eu quero que eles conheçam, que eles saibam da tua história, que eles convivam um pouco contigo, para levar da tua vida essa experiência. Esse é o salário, essa é a recompensa que eles vão levar. E olha, existe uma transformação, realmente, momentos inesquecíveis e momentos que a gente jamais vai deixar de lembrar, de crianças que passam a nascer um ponto de luz dentro deles, de esperança de cada um, porque muitos têm e não dão valor, outros não têm e acham que não pode conseguir. Até o próximo bloco, conto com a presença de vocês. Bom, nesse espaço do programa, Vilmar, estamos recebendo aqui o José Henrique, né, o empresário da PH3 Solutions, que agora se integra no programa aqui, importante porque esse segmento que ele trabalha é fundamental, né? É muito importante porque hoje nós temos um segmento aí na parte de atendimento às famílias que moram em prédios, que é o síndico profissional. Condomínios, né? Condomínios, né? Comerciais e residenciais. E tem uma resolução agora que saiu, né, sobre a questão. Obrigado pela tua presença aqui e parabéns aí, né? Nós ficamos muito felizes da tua integração no programa, trazendo exatamente esse assunto do interesse da sociedade. Essa resolução aí da Justiça sobre a questão do inadimplente nos condomínios. Então, obrigado pelo convite mais uma vez. Essa questão é importante porque é uma recente decisão da 4ª turma do STJ, um assunto que é corriqueiro já no meio dos condomínios, né? Que as convenções e os regimentos internos, né? Essas regras específicas que regem o comportamento das pessoas dentro dos condomínios, a maioria deles eram restritivos no seguinte sentido, de que o camarada que tivesse inadimplente, ou seja, que não estivesse em dia com as cotas de condomínio, né? Devendo, né? O condomínio lá. Uhum. Ele era cerceado do direito de utilizar algumas áreas comuns. É exemplo para condomínios que têm piscina, salão de festas e tal. E aí, várias ações chegavam na justiça, né, de pessoas lesadas, né, no sentido de que o seu próprio direito à propriedade estava sendo lesado porque não conseguia usar essas áreas, só pelo fato de que estava devendo o condomínio. E aí agora chegou uma decisão no STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que é da 4ª turma, essa decisão é recente, agora de junho de 2019, e o STJ disse o seguinte, que é ilícita, né, a convenção ou a regra qualquer de dentro de um condomínio que proíbe o inadimplente de utilizar essas áreas, né? Isso vai ser um abacaxi para os síndicos, né? Ter que explicar isso para as pessoas que pagam em dia, né? Porque quem paga em dia certamente vai pagar essa conta por quem não está pagando em dia. Então essa decisão, ela diz que é ilícita essa regra e vai um pouco mais além. Diz ainda que isso é abuso de direito, né, por parte do condomínio, que também gera direito de indenização do condômino que for cerceado desse direito de utilizar essas áreas comuns e eventualmente for buscar isso na justiça, os condomínios sim podem ter um problema. Então essas regras que existem, elas devem ser de alguma maneira flexibilizadas de alguma forma ou até modificadas por meio de assembleia, no sentido de que não existam mais ou que não se aplique mais isso dentro dos condomínios, como uma forma de não incorrer, né, num abuso de direito. Isso é uma coisa importante, né, Vilmar? Porque, na verdade, isso aí é uma coisa que é comum, né, no convívio das pessoas, das famílias, na área comercial também, que isso aplica também na área do comércio e tal, né? E esse tipo de assunto que o José Henrique trará a partir de agora para todos vocês, né? Uma coisa importante que é da PH3 Solutions, né? E isso é fundamental, e essas questões serem trazidas aqui, porque o objetivo do programa é justamente isso, José Henrique, é trazer o esclarecimento, né? O encaminhamento de questões que venham ao alcance, né, das aspirações do nosso telespectador. Mas tem um curso aí agora próximo, né, do que eles vão fazer, né? Pois é, estávamos conversando antes do início do programa e o Zé Henrique falou que além desse trabalho que ele faz diretamente com os condomínios, ele também faz preparação de pessoas, de profissionais. E me falou de um curso que agora vai ocorrer no final deste mês, Zé Henrique, é dia 30 de agosto começa 30 agora. De agosto, Isso. Então, eu leciono na PUC lá desde 2015, né? Sou vinculado à Escola de Negócios lá. E em 2015 nós formamos um curso lá, que é um curso de formação de síndicos para condomínios, né? Ou síndico morador, ou síndico profissional. Qualquer síndico tem uma formação lá. Agora, dia 30 de agosto, começa a 18ª edição já, ou seja, 18 turmas. Já formamos 17 turmas, 400 e tantos síndicos já passaram por lá. E a importância desse curso é justamente levar conhecimento para as pessoas para um mundo que não é tão conhecido, não é tão
explorado assim, né? O que se sabe é que as regras elas são definidas muito dentro dos condomínios, mas ninguém sabe exatamente o que vale, o que não vale, como é que uma regra pode vigorar ou não, se ela atende à legislação ou não. E isso lá nesse curso a gente explora bastante e leva bastante informação para as pessoas, não só a parte teórica, mas a parte prática também. Então todos os assuntos legais eles são ilustrados com exemplos práticos do nosso cotidiano, né? E para quem quiser mais informações no site da PUC, se digitar no Google lá, Síndico PUC, o primeiro link que aparece já é o desse curso. E tem inscrições pelo site, enfim, é bem... E as inscrições podem ser feitas pelo site até que dia? Até quinta-feira. O curso começa sexta, dia 30, até o dia 29. Se já não tiverem esgotadas as vagas, pode fazer as inscrições. Que beleza. E qual é o público-alvo, Zé Henrique, deste curso? O público-alvo, Vilmar, é super genérico, né? Lá já passaram síndicos que já são síndicos, pessoas que querem se tornar síndicos, assessores de imobiliárias, né, que trabalham no front lá, digamos assim. A pessoa que é síndica e se acha ainda despreparada, começou o primeiro mandato e quer fazer Lá é o lugar. Lá é o lugar. Muito bem. Excelente. Isso. Então, não precisa sair de lá sendo um síndico profissional, né? A pessoa que é síndico do seu próprio condomínio, se quiser ir lá aprender, né, as coisas mais avançadas, lá é um lugar que dá para... Zé Henrique, muito obrigado pela tua presença aqui, parabéns aí por ter aceitado, nós agradecemos muito esse estado de se integrar aqui no programa e trazer esses assuntos em cada programa, em cada edição do nosso de Economia e Desenvolvimento, trazer esses assuntos importantes para a comunidade. Obrigado e sucesso para todos nós, não é isso? Tá bem, obrigado. Muito obrigado pela audiência de todos vocês também e que tenham uma bela semana de trabalho. O Economia e Desenvolvimento volta na semana que vem. Até lá.